Bom dia para Formiga, bom dia para Arujá, Presidente Prudente, Belém do Pará, muito bom dia para Distrito Federal, Embu das Artes. É isso aí, o Brasil inteiro, o mundo inteiro buscando aqui conhecimento no meu, no seu, no nosso Pensiore, ó, pessoal de Suriname, é isso aí, a Francisca lá de Suriname. Quero agradecer aqui todo mundo que já está se tornando membro apoiador do canal, ó. A Maria Silva se tornou membro apoiador do canal às 6h04 da manhã, a Dezin Neiva se tornou membro apoiador do canal às 9h24 da manhã. A Gamanaro se tornou membro do canal às 9h40. E a Neia Araújo mandou uma semente aqui. Inclusive a Neia tá com a coroinha 1. É isso aí, hein? Quem será que vai terminar com a coroinha 1 hoje, hein? Começou com a Neia. Lembrando que sexta-feira, toda sexta-feira, a gente tem a Guerra das Coroas. Guerra das Coroas. Eu vou fazer o combo sexta-feira. Quem tiver com a coroa 1 vai levar todos os meus livros, sexta-feira. Mas hoje vamos ver a Guerra das Coroas aí, ó. A Júlia Guimarães também mandou uma semente. Deus te abençoe. Como é que tá as coroas aí, produção? Pastor, as coroas aqui até esse momento, a Júlia Guimarães com a primeira, que ela tá com a coroa número 1. Júlia Guimarães 1? É, exatamente. A coroa número 2 com a Neia Araújo e a coroa número 3 com a Bruna Andrade. É isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos avançando aí para a glória de Jesus. Vamos nos movimentando. Se você quiser abençoar o programa, tem 3 formas de fazer, muito simples. A primeira delas é o Superchat. Você clica aí no cifrãozinho que aparece na sua tela. Clicando nesse cifrãozinho, você já ajuda demais mandando uma semente para cá. O segundo é o Pix, exclusivo do programa, pensiore@hotmail.com, pensiore@hotmail.com. E você também pode se tornar um membro apoiador do canal, assim como fez a Maria, o Dezin, Gamarano, também se tornou membro do canal. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Então tá bom, ó. Sexta-feira tem luta. Hoje você também pode lutar, né? Quem sabe ter sua coroinha. Se tiver aí uma briga de coroa, quem sabe eu sorteio um livro hoje também. Vamos ver. Tem pensamento aí, produção? Sim, pastor. Então, com vocês, pensamento, produção do dia. Vai, produção. Vamos lá, pastor. O pensamento de hoje diz assim: o silêncio já ganhou discussões que a gritaria perdeu. Ó. O silêncio já ganhou discussões que a gritaria perdeu. Isso aí. Eu também concordo. Nada como um tempo. Nada como o tempo. Nada como o tempo. É ou não é? O tempo é maravilhoso. O tempo ensina. O tempo doutrina. O tempo revela. Aguenta aí. Olha aqui, ó. O Brunão Marques que ganhou, né? O Bruno Marques ganhou sexta-feira o livro, ó, já recebi os livros, pastor. Sexta-feira vou ganhar outro sorteio. Eita glória, Brunão. Muito bom, Deus abençoe o Bruno. A Neia Araújo também mandou uma semente pra cá. Daiane Marques mandou semente pra cá e o Brunão mandou. É isso aí, a dança das coroas. Vamos continuar aqui. Bom, eu quero hoje indicar para você a difícil decisão do recomeço. Se você não tem ainda, tenha o seu. Entra lá, bipowerstore.com.br, bipowerstore.com.br, e lembrar que dia 4 de outubro, você que é aluno do Pensiore não pode ficar de fora. Lançamento do novo Pensiore. Esse Pensiore que está chegando agora, sem dúvida, ele é o Pensiore dos sonhos, porque ele é completo. Ele tem devocional, plano de leitura bíblica, texto bíblico diário e oração. É o primeiro devocional do Brasil que, além de ter a devocional, tem a oração escrita pelo autor. Então, são orações que eu escrevi, 365 orações em cima da devocional. Então, é uma bomba na tua mão, porque com ele você lê a Bíblia, você tem reflexão, né, toma as pancadas que tem que tomar e ora. São orações modelo para você, em cima da oração que eu escrevi, fazer a sua oração dia 4 de outubro, aqui na Lírio, e vamos lançar o Pensiore Kids. Tô nesse momento, sabe o que eu estou fazendo nesse momento? Definindo a capa. Tem opções de capa. Logo vou mostrar a capa do Pensiore Kids, que vai ser sensacional. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Então vamos trabalhar? Vamos trabalhar, produção? É que você tem que falar o vamos. Vamos, pastor. Ah, então tem que ter só autor. Tem que ter só. Caiu? Estamos com algumas estabilidades. Mas estamos no ar? Ô, glória, trancos e barrancos, vamos lá então. Bom,
nós vamos trabalhar para Jesus aqui hoje, nesse segundo episódio, começamos ontem, dessa série que você não pode jogar sua vida no lixo, certo? Nós fizemos ontem uma reciclagem, né, de vidro, metal, lembra disso? Plástico, orgânico, papel. Lembra? Perdeu a aula de ontem? Depois você assiste. Hoje eu quero falar sobre como crises podem fortalecer o seu casamento. Como crises podem fortalecer o seu namoro. Como crises podem fortalecer uma amizade. Nós odiamos o nome crise, mas em alguns momentos deveríamos dizer obrigado, crise. Obrigado. Bom, nós estamos falando sobre lixo, jogar fora, né? E reciclagem. E eu vou começar hoje falando um pouquinho sobre metal. Você sabe que o metal é um dos materiais mais reciclados do mundo. Por quê? Porque ele é caro. A gente está aqui ampliando a igreja, acabamos de fazer o telhado de ferro, e o ferro é caro. Pra você ter uma ideia, por conta de um lapso temporal aí, a gente teve que revisar uma negociação porque o preço do ferro subiu muito. No Brasil hoje, cerca de 98,7% de todas as latas de alumínio são recicladas. 98,7%, quase 100%. O que nos coloca hoje como um dos países mais avançados na reciclagem de metais. Isso é uma maravilha, porque o metal, ele é valioso, ele é caro. E o motivo é simples. Por que o metal ele é tão reciclado? Porque ele é levado ao fogo, derretido, purificado, e ele volta ao seu estado original. Ele volta ao seu estado de ser completamente refeito, e como se ele voltar, o fogo leva o ferro, o alumínio, não é, a um estado de que quem olha para ele vai dizer o seguinte: não é possível que isso aqui foi reciclado. Você pode vender como um produto novo. E isso é uma das grandes características do ferro, porque infinitas vezes ele pode ser levado ao fogo e ele não perde a sua essência. O fogo não destrói o metal, mas ele apenas o prepara para ser renovado. É óbvio que isso aqui é uma ilustração do ferro, mas eu acredito que Deus não dá ponto sem nó. Tudo que Deus fez tem uma lição. Tem uma lição. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e ela me falava assim que como é difícil, né, você depender de outros. Porque quando você depende do outro, o humor do outro, quando muda, a qualidade da sua vida muda. Se o outro está feliz, isso reflete em você. Se ele está pistola da vida, reflete em você. É um inferno depender dos outros. E aí eu me lembro de uma coisa muito simples, um pássaro livre. Hoje eu estava andando no parque, você vê um monte de pássaro livre ali. Onde eu ando lá tem até maritaca, papagaio, tem o tucano aparece. É lindo. Ninguém tem que dizer o seguinte: hoje eu tenho que dar comida para aquele pássaro, hoje eu tenho que alimentar, dar água. Não, porque pássaro livre come da mão de Deus. Pássaro de gaiola come da mão do homem. Aí eu te pergunto, qual a chance de um pássaro livre morrer de fome? Nenhuma. Se ele está num ambiente dele, de fome ele não morre. Qual a chance de um pássaro de gaiola morrer de fome? Muitas. Muita, porque se a performance daquele que leva a comida à gaiola for alterada, se o camarada deixar de ir à gaiola, o pássaro por si só não vai chegar. Então isso me ensina que liberdade, né, vida saudável, não é estar na mão de um homem, na mão de uma pessoa. É ser livre. Quando a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, é para viver como um pássaro livre. Aí você pergunta para mim: pastor, por que a minha vida está uma desgraça? Por que parece que eu estou sempre com fome? Fome emocional, fome espiritual, fome sentimental, fome financeira. Porque com certeza você não está livre. Com certeza você é um pássaro de gaiola. E aí, dependendo do humor de quem te engaiolou, você passa tempos de fartura ou tempos de escassez. Tempos de muito carinho, cuidado, né? Eu me lembro sempre
uma época, quando você compra aquário, né? Sabe aquário? Sim. Né? Quando você compra, está animado, a água está sempre limpa, o peixe sempre bem tratado. Mas com o tempo você se acostuma com o aquário, aí você vai ver, não dá nem para ver o peixe. Você não sabe se é um peixe, né? Ou se é Sujeira. uma sujeira que está ali boiando. Por quê? Porque a qualidade da água depende do quê? Limpeza do dono. Da dono tem que fazer alguma coisa, né? Você já viu coisa maravilhosa? O Tietê aqui na cidade de São Paulo é zoado. É zoado o Tietê. Mas nas duas pontas ele limpa. Eu fui para Mairiporã não. Araçatuba. E aí o rapaz me mostrou. Tá vendo esse rio aqui? O rio maravilhoso, o pessoal pescando, tomando banho. Isso aqui é o Tietê. O Tietê. Que coisa incrível. Bom, segundo o IBGE, quase 48% dos divórcios acontecem antes dos 10 primeiros anos de união, revelando que muitos casais não suportam o processo da crise, né? Casais que terminam na primeira crise, segunda crise, terceira crise, e principalmente ao invés de ressignificar com a crise, gera ressentimento. O ressentimento, até coloquei uma devocional hoje no Instagram falando sobre isso. O ressentimento é um negócio pavoroso, porque ele é silencioso, ele se acomoda e azeda tudo, tá? Então vamos hoje lembrar da nossa estrutura, lembrar que você não é descartável, e Deus não tem problema com as coisas que tem problema para você. Algumas vezes a gente fica tão bitolado em reafirmar: eu sou assim, eu penso assim, eu sou assim. Se a gente gastasse menos energia, ao invés de reafirmar o que a gente pensa que é, para começar a profetizar diante de Deus quem a gente quer ser, a nossa vida já teria mudado. Então para de ficar afirmando categoricamente: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Não, Deus, me faz assim. Me faz uma pessoa diferente. Deus, me faz uma pessoa feliz, me faz uma pessoa livre, me faz uma pessoa dependente de Ti, me faz uma pessoa desapegada. Olha, ser desapegado é uma bênção. Muita gente não gosta do desapego, até demoniza. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa você só ter Deus de fonte. Que coisa maravilhosa. Desapega. Desapegar não é ser frio. Desapegar não é ser calculista. Não é não ter relacionamento com as pessoas. É só colocar o seguinte: até aqui que vocês vão. A partir daqui é só Deus. E o que é esse a partir daqui? É a minha fonte de vida. A partir daqui tem uma faixa de isolamento. A partir daqui só Deus entra. Então as pessoas, elas estão na minha vida com limite. Eu as amo com limite. Eu me entrego a elas com limite. Eu faço delas um lugar de alegria com limite. Elas me ajudam com limite. Eu conto com elas com limite. Porque a partir desse limite só tem um que passa: Deus. Se você conseguir trabalhar a sua cabeça assim, ninguém, nada, voz do capeta, pode até te deixar um pouco balançado uma noite, mas quando o sol nasce pela manhã, você levanta com alegria. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Então vamos lá. Como que a gente ressignifica uma vida numa crise? Como que a gente não morre na crise? Como que a gente melhora na crise? É possível? Claro que é. Primeiro, papel. A gente vai falar de reciclagem. Papel. Escreva uma nova história juntos. Usa a dor, o tumor, o hospital, a escassez, não para estimular a crise, mas para usá-la como escola. O que a gente vê hoje em crise? As pessoas, a crise por si só já é doída, por si só já machuca. Ela já tem o seu próprio modus operandi ali de destruir tudo. Aí o que a gente faz? A gente infla a crise com briga, palavras duras, xingamentos, humilhação. Gente que abre a gaveta da vida e vai trazer à tona um assunto que já era para estar sepultado, né? Aí você vem e traz à tona. Tudo isso faz você rasgar a oportunidade de passar por um fogo e avançar, melhorar, para manter uma crise que vai ser um
uma verdadeira destruição. É possível reciclar um papel? É. Um papel que escreveu uma história triste pode ser reciclado para tornar-se branco de novo e fazer uma história nova? É, mas o que eu tenho que fazer? Use a crise como ferramenta. Reveja hábitos, postura, tenha empatia. Veja se o problema não é você, porque nós não olhamos para nós. Já percebeu que os teus olhos não estão apontados para você? Nem toda a verdade que você carrega no coração, de fato, é uma verdade. Todo problema que começa com eu é meu. Eu tô triste, de quem é o problema? Eu tô cansado, de quem é o problema? Será mesmo, né, que isso que estão tentando colocar na sua cabeça é verdade? Lê para mim aí Filipenses 3,13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Então, lê o 14. Verso 14 diz: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala duas coisas: eu não tenho tudo e eu não estou pronto, mas eu estou indo. Olha, a crise vai revelar muita coisa. Graças à crise, você já imaginou, né? A verdade é um negócio complicado, né? Porque a verdade ela é chocante. A verdade ela é um soco muitas vezes no baço. Já tomou um soco no baço? Já. Né? Fica assim que... A verdade é um negócio pavoroso, mas a verdade cura. É muito complicado você descobrir que um amigo é inimigo. Mas quando isso vem à tona, por mais difícil que seja, a partir daquele momento você vai trazer segurança para a tua vida. Você vai dizer: Satanás, Capetolândia, sai da minha vida. Né? O que é importante? Paulo está falando: eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas uma coisa eu faço, eu estou indo. Essa crise, por mais chocante que seja, e quanto mais chocante for, mais exposição da luz à mentira é. A crise ela vem para revelar a verdade, a real força que eu tenho, quem está comigo e quem não está comigo. Revelar as minhas imaturidades, infantilidades. Graças à crise, eu vou rever a forma como eu gasto o meu dinheiro, a qualidade do meu tempo, palavras que eu digo para mim mesmo, para os outros. Então, use essa crise como um papel reciclado para escrever uma história nova e não ser um traumatizadinho. Tá? O fraco, ele se traumatiza na crise. O forte ressignifica a crise. Eu vou dizer de novo. O fraco se traumatiza na crise. O forte ressignifica-se na crise. Então essa é a primeira coisa. Papel, escrever uma nova história na crise. Escreva. Segunda coisa, metal. Suporta o fogo. O papel, ele vira uma nova história. E o metal, quando passa pelo fogo, ele se torna puro de novo. O fogo de uma crise pode até parecer insuportável, mas na maioria das vezes, o casal, se ele tem uma mente em Cristo, ele descobre uma força que achava que não tinha. Um amor que estava na rotina. Quantas e quantas crises podem florescer uma fase nova? Uma crise que vai chamar a atenção para aquela vida automática, acomodada. O metal ele não perde a essência quando ele é derretido, pelo contrário, ele se torna ainda mais resistente. E casamento é assim. Um relacionamento pautado em Deus também é assim. A doença que você passa junto com alguém e enfrenta ela, essa instabilidade financeira, essa fase de desencontros, de más notícias, tudo isso aí é um refinamento que vai tornar você e o seu parceiro ou sua parceira ainda mais cúmplices, ainda mais unidos. É inteligência, é usar a dor para o meu benefício. Se a dor é inevitável, então eu vou crescer com ela, eu vou avançar com ela. O segredo é não desistir, é entender que o refinador está de olho em você, o fogo tem a medida certa
E Deus sabe a hora de nos tirar de lá. Deus sabe. Não é o ferro que diz para o refinador a hora de sair, é o refinador que tem experiência, que conhece o produto, que conhece o processo, que vai tirar de lá. Então para de encher o saco falando, Deus me tira daqui. Fique aí onde você está, sem desistir. Porque o fogo que parecia ser destrutivo pode gerar uma nova versão. Uma versão muito melhorada. Eu fico vendo fogo que pessoas acham que nos colocam nele. Tem pessoas que falam assim, eu vou acabar com você, vou criar uma situação de fogo, vou jogar você lá dentro. Daqui a pouco a pessoa que me jogou está com cara de idiota, porque o tiro saiu pela culatra. Porque aquilo que era para matar, vitaminou. Aquilo que era para sepultar, impulsionou. Aquilo que era para constranger, honrou. Deus tem suas reviravoltas. Deus tem. Agora, a sua cabeça tem que olhar para um processo de fogo e ter maturidade para dizer o seguinte, eu confio no processo, eu vou melhorar. Lê para mim Romanos 5, do 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, esperança. É isso aí. O que Paulo está falando aqui? Que existe um trilho. Se você aprender a se gloriar na tribulação, o que é gloriar? Vai ficar, ai que alegria, nossa que alegria essa minha desgraça, olha que maravilha, apareceu um caroço aqui, tô vibrando, olha, fui mandado embora, por justa causa, não, esse gloriar não é ser hipócrita, esse gloriar é continuar rendendo glória a Deus na tribulação. É não mudar o meu coração por aquilo que está fora de mim. Porque ele está falando, qual é o trilho? A tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter aprovado, esperança. É o trilho. É o trilho. Então você nunca vai perder. Se você souber lidar com essa situação, você nunca vai perder. Quem vai ficar com cara de idiota são as pessoas que querem que você simplesmente deixe de existir. Nesse momento tem gente que não gosta de você, que fala mal de você, que quer a tua ruína. A hipocrisia está em todo lugar. A falciane, então, a falsidade, meu Deus do céu. A pessoa fala assim, ai, estou tão feliz por você. Quando você vira as costas, né, a pessoa está te praguejando. Mas qual é a bênção de Abraão? Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não sou eu que vou ficar abençoando e amaldiçoando. Viver em movimento diante de Deus vai me blindar da Capetolândia e vai gerar bênção para aqueles que estão comigo. Isso é um poder. Ficar aí puxando o saco da Marvel, da DC, você que está cheio do Espírito Santo, você é poderoso. A sua vida abençoa quem está em concordância com o céu, e a sua vida, aquele camarada que lança sobre você feitiço, inveja, palavra, trama. Olha para a vida dessas pessoas que tentaram causar mal para você e você se manteve na presença de Deus. Compara a tua vida com a vida delas, sem nenhuma análise qualitativa, só quantitativa. Analisa. Você vai perceber que você não precisa nem abrir a boca. O próprio movimento espiritual rebate. É, não é? Verdade. O que o povo está falando aí, produção? Vamos lá, pastor. Aqui a Camila, ela disse o seguinte: enquanto você criar expectativa nas pessoas, você vai se decepcionar. Também a Sônia Perrone, ela disse: passando pela prova, pelo fogo e dando glória a Deus. Ele sabe a hora certa, eu confio em Deus. A Mona Lisa Amaral, ela disse que exatamente hoje o casamento dela se fortaleceu e está sendo renovado com o refinamento do fogo. E finalizando com a Bianca Souza, ela disse o seguinte: Deus sabe a hora certa de tirar da crise. Muito bom. Como é que tá aí a coroinha aí, produção? Vamos lá, pastor. A Guerra das Coroas está o seguinte: a Julie Guimarães está com a coroa número 1, enquanto a Neia Araújo com a coroa número 2 e a Dayana com a coroa número 3. É isso aí. Guerra das Coroas. Você pode participar da Guerra das Coroas comentando também. Além do superchat, quando você comenta, quanto mais você comenta, mais coroinha você
pode receber. Muito bem. Bom, seguindo aqui nossa linha de raciocínio, a gente falou sobre o papel e falamos sobre o metal, né? Agora eu quero falar sobre o vidro. O vidro nesse processo de restaurar relacionamento. O vidro é caco escondido, como nós falamos ontem, né? Estamos falando sobre reciclagem, recuperar o que está perdido, né? E usando aqui as metáforas da reciclagem, o caco está sempre relacionado ao ressentimento, à mágoa. São aqueles estilhaços, né? Que quando você varre, já pensou, não sei como é você na sua casa, mas quando quebra um copo, um prato, por mais que você varra, sempre fica alguma coisinha ali imperceptível aos olhos. Aí você vai perceber que naquele dia que você está andando descalço, ai, né? Sempre fica um caquinho, e às vezes até invisíveis, e você só percebe que está lá quando dói. Fala, puxa, olha, furou meu pé. É o copo, é o prato, é o pires, e a gente pode até achar que limpou, mas não limpou. Sempre existirão cacos escondidos na nossa história. E por isso que é importante o diálogo, a conversa, o perdão, né? Não queira resolver problemas duradouros em um dia. Volta lá. Ai, graças a Deus melhorou muito. Não confunda melhora com cura. Cura é um processo. A melhora, um movimento qualquer ajuda a melhorar. E Deus não te chamou para viver uma vida de melhoria. Deus te chamou para viver uma vida de cura. Então, mais cedo ou mais tarde, isso pode machucar de novo. Então, não ignore os fragmentos. Não ignore. Por menores que sejam, fale sobre o desconforto. Conversa sobre aquilo que você não está bem. Não menospreze o sentimento do outro. A gente sempre parte do princípio de olhar a vida do outro pela nossa perspectiva. Mas eu aprendi ao longo do tempo que cada cabeça tem uma sentença. Aquilo que para você é um problema, para o outro pode não ser. E vice-versa. Olha lá, Colossenses 3,13. Colossenses 3, verso 13 diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Então a crise do papel faz o papel dar a chance de ser escrito uma nova história. A crise do ferro faz o ferro se tornar mais forte e mais puro. A crise do vidro faz com que haja mais atenção para se limpar com mais cuidado. E tem o último que a gente sempre fala, que é o plástico. Na verdade, o penúltimo, que tem o orgânico depois. O plástico. Qual é a crise do plástico? É o derretimento, né? Alguns comportamentos no casamento são como plástico. Você estica e retrai. Estica e retrai. Ou seja, são coisas que vão e voltam. Sempre está indo e voltando. Vou perto de tomar uma aguinha aqui. Orgulho, altivez, falta de diálogo. Porque o plástico, ele é maleável. Só que toda vez que você impulsiona o plástico, estica o plástico, depois que você solta, ele volta. Existe um movimento de retorno. Você entorta ali uma garrafa PET, você distorce, ela pode até amassar, mas ela dá uma volta, ela tem um movimento involuntário. E esses são os ciclos que desgastam o casamento. Porque quando a gente fala assim, puxa, de novo, puxa, de novo isso, de novo esse comportamento, nós já não conversamos, nós já não falamos, eu já não fui claro com você. E essa crise, ela precisa ser enfrentada, porque esse lixo do plástico, quando ele não é reciclado direito, isso volta, e cada vez que volta cansa mais, desgasta mais, machuca mais. Lê para mim Colossenses 3,12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Que é a ideia da tolerância.
Então, a gente sabe que o parceiro ou a parceira vai ter o ioiô da vida aí. Então, o que a gente faz? Vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Falamos então do papel, falamos então do ferro, falamos do vidro e falamos do plástico. E agora eu vou falar do orgânico, que é o lixo, que aquilo que parecia resto pode brotar vida, né? Que é a ideia do adubo, do humo, né? Há casamentos que eu creio que podem estar em resto, cacareco. Mas se houver confiança, se houver uma chance de Deus entrar, esse lixo pode tornar uma fase nova, né? Assim como um resíduo orgânico vira adubo, Deus pode usar aquilo que parecia inútil para gerar vida. Lê para mim aí Salmo 92, 12 e 13. Salmos 92, 12 e 13 diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. É isso aí. Então, o justo, ele florescerá, melhora. Então, nós entendemos que uma crise superada pode se tornar inspiração para milhares de casais. Uma dor vencida juntos pode trazer uma intimidade para esse casal que nunca antes teve. O que parecia exatamente o fim pode ser um recomeço. Tem uma enquete aí, produção? Tem sim, pastor. Então coloca a enquete aí para nós. Vamos lá, a enquete de hoje é a seguinte: qual área do seu casamento, de acordo com a aula de hoje, mais precisa ser reciclada? Aí teremos algumas opções, que a primeira é nova história, que é o papel. A segunda, provas que fortalecem, de acordo com o metal. A terceira, feridas ocultas, que é de acordo com o vidro. A quarta, que é de acordo com o plástico, né? Padrões repetidos. E também, no caso, a quinta, você pode colocar no chat, né? Porque a enquete não dá a opção de cinco escolhas, mas você pode colocar na enquete que é o orgânico, que é gerar vida nova. A enquete está no ar. Boa. Enquanto você faz a enquete, eu só vou recapitular então. Papel reciclado gera a oportunidade de escrever uma nova história. Tá? Então a crise do papel dá a ele a oportunidade de escrever uma nova história. A crise do ferro torna o ferro metal puro, mais resistente, com a essência mantida. A crise do vidro é o caco, mas o caco me dá a oportunidade de varrer, mais cuidado, mais zelo. A crise do plástico são comportamentos que sempre vão e voltam, mas que quando passam por um processo de ressignificação, a gente consegue realmente mudar tudo isso, parar com esse ioiô da vida. E o orgânico é aquilo que aparentemente vai feder, apodrecer, se tornar uma semente ou um ambiente para pôr semente de vida, né? Então, papel, nova história. O metal, prova de que aquilo que está acontecendo pode fortalecer. O vidro, feridas ocultas. Plástico, padrão repetido. E orgânico, gerar uma nova vida. Então, olhe para o seu casamento hoje. Qual é o maior problema hoje? O papel, o metal, o vidro, o plástico ou o orgânico? O que é que está mais precisando de uma intervenção divina? Enquanto isso, produção, o que o povo está falando aí? Vamos lá, pastor. Aqui eu vou ler o comentário do Luiz Moraes. Ele disse que os cacos também servem para nos proteger. Os muros antigamente tinham cacos em cima. Isso eu lembro bastante, que quando eu ia pular muro para pegar bola, tinha que tomar cuidado com os cacos. É isso aí. A Patrícia França disse: as crises que passei me tornou uma pessoa com mais discernimento e mais próxima de Deus. Obrigado, crise. E a Vivi Costa disse que quando não há diálogo, acaba tendo conflitos que acabam sempre machucando. Muito bem. Caiu a internet aí, não? Tá normal. Tá normal? Então tá bom. Responda a enquete aí pra nós. Eu acredito, pessoal, que seja qual for a crise, eu já falei isso aqui outras vezes, né? A crise forma ou deforma. A consequência dela é muito sobre você reagir a ela. Como você reage a ela. Um orgulhoso, ele nunca vai conseguir renascer da crise. Porque o orgulhoso, ele parte do princípio que ele não tem culpa. Ele tá certo.
E não existe reconciliação sem prova de humildade. A humildade, ela abre porta, a humildade, ela escancara uma nova chance, e toda conquista tem perda. Quando você se coloca numa posição de não querer perder nunca, eu acho que talvez os relacionamentos sofram muito por conta disso, porque ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, né? Eu aceito continuar desde que eu tenha razão. E quando a gente vai olhar para casamentos, namoro, noivado, as grandes crises são crises idiotas. Problemas bobos. Porque quando vem um problema grande, o problema já nos desmonta. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa com uma doença gravíssima, a própria doença já meio que dá aquele choque de realidade. Então eu digo que casamentos, eles acabam não separando, não por grandes problemas, mas por problemas tolos, como, por exemplo, o orgulho bobo, a falta de empatia, a falta de diálogo, o ressentimento que é alimentado e vira rotina, e você acaba amando uma pessoa, mas você está tão ressentido com ela que esse amor, ele fica em segundo plano. Não é que você deixou de amar, é que a cultura é mais ressentimento do que amor. Você nutre mais o ressentimento do que o amor. Tanto que tem pessoas que, quando se separam, ressentidas, acham que depois da separação vão ficar bem e pioram. Entram no vício, entram na prostituição, porque descobre que separou de alguém que amava. O ressentimento, ele é muito traiçoeiro. Toma cuidado com isso. As crises podem melhorar muito sua vida. Não desista de algo até que você entenda que realmente é para desistir. Certo, produção? Certo, pastor. Como é que tá a enquete aí? Vamos lá, pastor. A nossa enquete, ela tá com 216 votos até agora e está ganhando os padrões repetidos, né? Que seria como o plástico, com 36%. Aqueles padrões que a gente conversa, trata, mas depois de um tempo volta, né, pastor? Sim. Em segundo lugar, as feridas ocultas, que é como vidro. E em terceiro lugar, nova história, 20%. E provas que fortalecem, como o metal, 16%. Mas teve muita gente também que votou como gerar vida nova, o orgânico, no chat. Comentou bastante isso daí. Boa. O grande desafio, né? São padrões repetidos mesmo que mexem com a gente, né? Pode encerrar a enquete aí? Nós vamos orar. Quem tá com a coroinha 1 aí? Vamos lá, pastor. A coroinha 1, no momento, está com a Júlia Guimarães. Júlia, você ganhou um Vence em Silêncio. Hoje eu vou fazendo surpresa. Pra vocês não acharem que eu só tô fazendo coisa pra ganhar chat, né? Pra ganhar superchat. Pois hoje, sem prometer, tô entregando, hein? Manda mensagem aqui, você ganhou o Vença em Silêncio. Manda pra ela por correio. Se eu tivesse, manda. Você. Então, sempre, todo dia. O dia certo é sexta-feira. Mas todo dia pode ser que tenha uma surpresa, como eu fiz hoje com a Julie, e ganhar o surpresa aqui. Hoje ela não prometi nada, entreguei tudo, hein, produção? É isso aí, pastor. Não prometi nada, entreguei tudo, hein? Tá aqui, ó. Então a Júlia vai ganhar o Vence em Silêncio hoje, coroinha 1. Então fica esperto. Tem dia que eu não vou prometer nada e vou entregar tudo. Boa. Isso aí. Você acha que eu sou previsível, é? Sou não, meu filho. Aqui, ó. É isso aí, pastor. Como diz o amigo meu, a gente aqui no peida na farofa. Muito bom. Vamos orar, pedir a graça de Deus? A Júlia tá aí ainda não? Mandei uma mensagem aqui, marquei ela. Tá bom. Ela tem que mandar com a gente. Manda mensagem no WhatsApp da Lírio. Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer o teu nome, exaltar a beleza da tua santidade, e nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor. Existe um grande desafio que é nos manter fiéis nas crises. Crises são reais, crises existem e podem nos destruir para sempre. Mas o Senhor nunca disse que estaremos no fogo sozinhos. O Senhor disse que estaria conosco. E eu sei, Pai, que é isso que nos fortalece, nos encoraja, nos abençoa. E eu peço, Senhor, ampara-nos em Tua presença.
Ampara-nos em tua glória e tua graça. Nós somos totalmente dependentes de Ti, dependentes do Teu favor, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua grande misericórdia que nos renova a cada manhã. Senhor, seja qual for o momento da nossa vida, o papel para escrever uma nova história, o ferro para realmente refinar-nos e termos uma voltar a andar. É ou não é? É isso aí. Boa, muito bom. Tô animado, deixa eu mandar uns bons dias aqui. Embu das Artes está por aqui, semana de bênçãos. Muita gente que não tem Insta. Oxi, por que, Duda? Só você que não tem Insta. Você tem que fazer o seu Insta. Como é que você vai ver minhas devocionais lá? Tem devocional minha que só tá no Instagram, é ou não é? Tem conteúdo exclusivo no Instagram. Hoje eu coloquei a devocional Onde tem grito, tem demônio. Depois você assista lá no meu Instagram. Itaquera tá por aqui, Diadema, Guaranhuns, São Gonçalo, Bahia. Bom dia para Brasília, bom dia Vila Progresso, Marcão. Bom dia para Salvador, BH. Eu vou amanhã para BH. Amanhã eu tô aí na Getsemane. Tô aí amanhã e quarta-feira, 2 dias. Bom dia para Araripina, bom dia para Cachoeirinha, Taguatinga. Muito bom dia. Obrigado a todo mundo. Olha, a Josélia Santana virou membro do canal. A Neia Araújo se tornou, mandou uma semente para nós aqui. Obrigado a todo mundo. E aí, produção, como é que tá? Bem, graças a Deus. Ó, Semana da Criança ainda, né? A gente tá aqui, ó. Entra lá, bepowerstore.com.br. Tá fazendo um sucesso Pensiori Kids. Muitas famílias recuperando o culto doméstico com as 52 devocionais. E o Pensiori é a sua ferramenta de todos os dias. Você já pode começar já com o seu Pensiori. Tá aqui, ó. Entra lá agora, bepowerstore.com.br. bepowerstore.com.br. Quer que eu assine para você? Manda com garrancho. É só você clicar lá no campo observações quando for fazer o pagamento. Escreva lá o nome de quem você quer que eu dedique e eu mando meu garrancho abençoado para você. Tá bom? bepowerstore.com.br. Muito bem. Tem pensamento aí, produção? Sim, pastor. Então, com vocês, pensamento, produção do dia. Vai, produção. Vamos lá, pastor. O pensamento de hoje diz assim: não importa o que acham de você, importa o que você faz quando a diferença precisa ser feita. Olha, filosófico, tem? Não importa o que acham de você, importa o que você faz quando tem que fazer? Basicamente isso. Importa fazer o que tem que ser feito. Tem que fazer o que tem que ser feito, pastor. Não importa se está debaixo de vaia ou de aplauso. Vai e faz suas coisas. Levanta e faz suas coisas. É isso aí. Porque a maior plateia é o céu. Isso eu aprendi. Se você tem certeza que Deus aprova o que você está fazendo, vai com força. Porque Deus honra. Agora ficar com medinho de opinião, cara feia, né? Olha, eu já aprendi que tem gente que fala grosso e na verdade por trás do falar grosso só esconde covardia. Então vai fazer suas coisas, se levanta, não fica perguntando muita opinião para os outros não. O que você acha, porque o covarde, ele odeia alguém que tem coragem. Porque o corajoso é o tapa na cara do covarde. Então quando o covarde vê que alguém que é um par dele está se desbravando na coragem, aquilo expõe mais a covardia do covarde do que o sucesso do corajoso. Então o covarde, ele sempre vai desestimular. Ele sempre vai dizer, não, para que isso? Para que tanto trabalho? Para que tanto esforço? Para que não tá bom? Você é vaidoso, né? Você é exibido. Para que tudo isso? Tá bom, né? Mas na verdade essa saciedade esconde na verdade uma covardia. Esse é o grande problema. Muito bem, produção. Rendeu, hein, produção? Rendeu, né, pastor? Então tá bom. Vamos começar nossa aula de hoje. Ó, já desceu o dedão no like aí. Tem gente que não desce o dedão no like. É impressionante, hein? Estamos com... Cadê minha... Aqui, agora sim. Estamos com quase 1000 aparelhos simultâneos aqui no ao vivo. 1000 alunos. A gente tem que dar um nome pros alunos aqui. Eu vou pensar nisso. O nome
um nome carinhoso para quem está no ao vivo. E menos da metade desceu o dedão no like. Então desça o dedão no like aí. Ok? Obrigado também ao Reginaldo que mandou uma semente aqui e disse que ele está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Reginaldo. Abração para você, querido. Que o Senhor te fortaleça, saúde, paz e prosperidade. Bom, nós começamos uma série hoje chamada Correndo contra o tempo. A gente sabe que a vida é curta, o ano já está acabando, outubro a gente piscou, já está quase na primeira quinzena indo para o vinagre, e hoje a gente vai falar sobre quando a vida trava, como voltar a andar. E tem vezes que a vida trava mesmo, você fala, puxa vida, nada está acontecendo. Eu já passei por isso. Já passou por isso, produção? Sim, passou. Acho que todo mundo já passou por momentos assim. Quantas experiências a gente já sentiu que a gente parece estar com o pé no breque, a roda presa, não vai, você trabalha, se esforça, a vida financeira não flui, o relacionamento está sempre aquela nhaca desgraçada, o ministério não rompe, né? E algumas vezes, muito dessa experiência que a gente tem, essa sensação que temos de vida travada, está relacionado a uma experiência traumática, que congela a gente. Não é que a vida está travada, a minha percepção de mundo, de avanço está travada. A nossa cabeça é o grande desafio. A cabeça da gente é algo que muda tudo, a mentalidade. Riqueza é mentalidade, paz é mentalidade, sucesso é mentalidade. E o maior desafio do ser humano é a mentalidade. Uma mentalidade medíocre, uma mentalidade frustrada, uma mentalidade covarde. A pessoa pode ter muito talento, muita inteligência, mas se a mentalidade dela... O que é a mentalidade? É a forma como eu interpreto as coisas. Então, o que acontece comigo, eu tenho uma mentalidade sobre isso. O que acontece com os outros, eu tenho uma mentalidade. A mentalidade é o meu HD que vai processar fatos, sentimentos, oportunidades, recursos. E tem gente que tem uma mentalidade de gerar solução, seja qual for o caldeirão, e tem gente que só projeta desgraça e ruína. A mente, ela é terrível. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:2, que a gente não tem que se conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. E só com uma nova mentalidade a gente pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O problema, né, o maior assalto, né, é o assalto da mentalidade. Tá? Se você perdeu o seu celular, perdeu sua casa, perdeu seu emprego, mas você tem uma mentalidade próspera, você recupera tudo. Agora, se alguém roubou a tua mentalidade, você pode ter dinheiro, mansão, você perde tudo. É aqui, ó. É aqui. Então a gente vai falar que essa vida travada, algumas vezes não é sobre movimento, é sobre mente. Pessoas que não sabem administrar o seu tempo por conta de uma mentalidade doente, sente em média 40% mais estresse do que outros. Porque tempo também é mentalidade. O tempo que eu fico parado pensando em coisas improdutivas, o tempo que eu fico esticando o chiclete por coisas idiotas. Cair, errar, faz parte da vida. Agora, o tempo que eu fico tombado também é uma questão de mentalidade. Tem pessoas que choram o choro da noite, amanheceu o dia, seca a lágrima, ressignificação. Eu vou usar o tropeço para mudar a minha vida, mudar meu hábito. Outros não. Criam aquela ladainha. Né? Aquela ladainha é aquela música, né? Aquela música triste que se repete. Enfim, então isso é mentalidade. Lê para mim aí, Salmo 90, verso 12. Produção. Salmo 90:12 diz: Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Contar o dia significa interprete o que acontece com você, entenda o que acontece com você. Não joga tudo num balaio, num saco de batata, não. Então, hoje a gente vai conversar sobre fases em que o relógio para, fases em que as feridas, as dores,
os atropelamentos, deixam a gente à mercê de tudo que acontece. A Bíblia vai nos mostrar retratos históricos e a Bíblia leva muito a sério essa questão da mentalidade. A ideia de como eu lido com as coisas que acontecem comigo. Eu vou te falar, eu tenho certeza do que eu vou te falar aqui. As maiores lutas da minha vida eu ainda não enfrentei. Eu não estou de férias. Eu não enfrentei. E olha que eu já enfrentei lutas cabeludas, hein? E eu não enfrentei. Por quê? Porque eu escolhi crescer. Se eu escolhi crescer, eu escolhi lutar. Porque não tem crescimento fácil. Quem escolhe prosperar na vida, e aqui eu não estou falando de grana, eu estou falando de prosperar como homem, prosperar como pai, prosperar como marido, prosperar como pastor, prosperar como profissional. Quem escolhe prosperar na vida, se sentir cada vez mais apto, melhor, essa pessoa escolheu ter problema. Quando você fala assim, não, eu não quero confusão com ninguém, eu não quero arrumar confusão com ninguém, para que isso? Você é um covarde, você é uma pessoa medíocre, você é uma pessoa covarde. Porque você diz o seguinte, eu vou paralisar a minha vida para eu manter a política da boa vizinhança. Olha, a leitura que os outros vão fazer da nossa vida não é uma coisa que é problema nosso. Você pode estar pintado de ouro, tem gente que vai te ver como uma porcaria. Isso é um problema todo dele. Porque eu não vou responder pela mentalidade do outro. Eu nunca vou prestar conta pela interpretação do outro. Eu vou prestar conta sobre aquilo que eu fiz. Sobre aquilo que eu falei. Sobre aquilo que eu escolhi. Sobre o lugar que eu fui. Sobre a venda e a compra que eu fiz. Eu não sou responsável pelo que o outro faz, a não ser que eu induza o outro ao erro. Aí beleza. Mas se eu estou fazendo o certo e o outro tem uma interpretação equivocada do que eu estou fazendo, isso é um problema do outro. Tem duas coisas que eu lido quando eu fico sabendo se alguém está chateado comigo. Pastor Diego, alguém está chateado com você. A primeira leitura é, eu reviso a minha atitude. Peraí, o que eu fiz? Eu errei? Quebrei um princípio? Deliberadamente eu fui injusto? Eu ofendi essa pessoa? Porque se a pessoa está chateada por conta de um erro meu, é minha função ir lá e me retratar. Agora, se a pessoa está chateada porque ela interpretou uma atitude minha que, diante de Deus, eu não considero errado, não quebrei princípio, não quebrei regra, mas a pessoa está chateada, aí é um problema da fraqueza dela, não é meu. Então eu não vou sair do meu lugar para ir lidar com fraqueza de ninguém. O problema é que hoje a gente não lida com as tristezas que geramos por conta dos nossos erros e ficamos secando a lágrima de gente que é frágil, é fraco e quer que você fique ali adulando suas vulnerabilidades. Vamos conversar um pouquinho da tiazinha do Ló, né, produção? Lê pra gente aí Gênesis do 12 ao 29. Quase a Bíblia inteira você vai ler. Vamos lá. Vamos lá, Gênesis capítulo 19, do 12 em diante, diz: Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: Depressa, saiam deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Contudo, pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas duas filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló, a sua mulher e as suas duas filhas pela mão, tiraram-nos dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à sua vida, não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor.
O seu servo teve o seu favor, e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida. Mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance ou eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. É pequena e nela estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também atenderei a este pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Olhou lá embaixo para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Muito bom. Então, o que a gente tem que observar aqui? Primeiro a gente tem que observar que a mentalidade da mulher de Ló, ela destruiu a oportunidade que nasceu. Então, por exemplo, tem pessoas que elas preferem muito mais o lenço do fracasso do que o confronto, né? O confronto, porque assim, pessoas normalmente que têm nas suas vidas uma acomodação no fracasso, essas pessoas normalmente não gostam do confronto. Elas preferem o quê? O carinho, né? Você é um coitadinho mesmo, você é um tadinho de você, você é uma vítima, né? Você é isso. Então, pessoas assim preferem um colchão do fracasso para deitar. A mentalidade da mulher de Ló, ela é uma mentalidade ruim. Por quê? Ela se tornou uma estátua de sal porque enquanto Deus gerou um movimento, ela olhou para trás. O problema dela foi esse. E toda vez que Deus te dá uma oportunidade, a vida te dá uma oportunidade, seja profissional, espiritual, emocional, toda vez que existe uma oportunidade e você se nega a olhar para trás porque a tua mente está habituada com velhas práticas, você vai morrer. Quando eu digo morrer, eu não estou falando morrer literalmente aqui, estou falando morrer financeiramente, né? Estou falando morrer profissionalmente, ministerialmente. É muito triste quando você observa uma pessoa capaz, mas por conta de uma mentalidade abrindo mão de uma oportunidade. Quantas pessoas capazes, falam assim, a vida está travada. Não, a vida não está travada. Todo dia existem oportunidades, mas a mentalidade segura. A mulher de Ló olhou para trás porque ela parou no tempo. Ela parou. Ela não acreditava que fora de Sodoma e Gomorra pudesse existir uma casa melhor, uma família melhor, sonhos melhores. E esse é o grande perigo. A saudade se transforma numa prisão. A saudade, a lembrança, aquilo que deveria me ensinar se torna um altar, onde eu me prostro, onde eu celebro, onde eu cultuo. E quem vive assim não percebe que está diante de uma escolha, né? Lê para mim Eclesiastes 7:10, por favor. Eclesiastes 7:10 diga: Não diga, porque os velhos tempos foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. É isso aí. Olha de novo, Salomão falando: não diga que os velhos tempos foram melhores do que o de hoje, porque não é sábio fazer essa pergunta. Não é legal você falar que o que aconteceu antes está melhor do que hoje. Muito bom. Lê pra gente aí, professor, o que o povo tá falando aí. Vamos lá, pastor, aqui eu vou ler aqui o comentário da Camila. Ela disse que tem preguiça de pessoas mimizentas. Foi-se o tempo que eu corria atrás para saber por que a pessoa está chateada. E só fazendo aquele lembrete de novo, né, pastor? O pessoal não esquecer de dar o like, né? Tem 1.300 pessoas assistindo e só 742 likes. Dá para chegar mais nesse like aí, galera. Legal. E o Robert me chamou de charlatão, mas você tá cheio de tempo, hein, Robert?
caramba, cara, se eu sou um charlatão, você é um desocupado, porque pra ficar ouvindo um charlatão, a pessoa tem que estar com muito tempo livre, hein? Bastante. Vai lavar a louça, carpinar um lote, porque eu, se sou um charlatão, pelo menos estou trabalhando, e você que é um desocupado? Então, pior do que eu me ouvir é ouvir um charlatão. Vai lavar a louça, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa. É muito bom. Deus abençoe, viu? Vamos lá, então. Outra coisa importante que você precisa fazer é esse espírito de olhar para trás. Esse espírito de olhar para trás é complicado. Por que é complicado? Porque você tem a oportunidade de crescer, você tem a oportunidade de desenvolver, você tem a oportunidade de prosperar, mas a tua cabeça, ela é travada. E eu fico pensando, será que realmente eu não consigo romper? Ou a minha cabeça não me deixa romper? Será que realmente a minha vida, ela está parada? Ou a minha cabeça não me permite avançar? Seu problema é a sua cabeça. E é isso que a gente precisa entender. A mulher de Ló, ela foi socorrida junto com o marido, junto com as filhas. E o que virou para trás? O pé? O braço? Não. E o que virou? A cabeça. A cabeça. Foi a cabeça dela que virou para trás. E esse é o problema, porque o passado, ele pode ser horrível, mas ele é conhecido, e nós amamos o controle. Amamos ter o controle, porque quando Deus te move e você não move a sua mentalidade, você morre. Outra coisa importante, a gente perde muitas oportunidades quando a gente deixa o pensamento vagar naquilo que Deus não disse. Por exemplo, o trauma muitas vezes não está no que aconteceu, mas o trauma está no vazio deixado por aquilo que nunca encerrou. Então, por exemplo, eu tive uma discussão com o João. Foi uma discussão pesada. Mas eu sei o tamanho dessa discussão, eu sei o quanto essa discussão me machucou e machucou o João. Só que todos os dias eu revisito essa discussão com o João e deixo a minha mentalidade adicionar elementos que não foram ditos. Mas eu acho que eu penso nisso, eu sinto isso. Então esse silêncio de não fechar a porta, de não pôr o ponto final, esse silêncio se transforma em eco, repetido em cada decisão, em cada relação, com uma conversa inacabada que nunca encontra um fim. E o problema da mentalidade é quando você nutre um negócio sem pé e nem cabeça que te destrói. A Bíblia mostra que até feridas familiares mal resolvidas podem parar uma geração inteira. Lembra do Jacó e do Esaú, que tiveram suas vidas destruídas? Destruídas. Por quê? Porque ainda que houvesse a traição ali, o Jacó e o Esaú, um comprou a primogenitura, outro comprou não sei o que lá, a vida deles foi tomada por uma prisão de uma coisa que passou anos, e aquilo voltava todos os dias como um fantasma. Voltava. O capítulo de novo. E aí, essa desconfiança permeou. Você vê, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, depois o sogro deu Lia, aí ele trabalhou mais 7 anos, 14 anos. 14 anos é muito tempo. Ele saiu, ele voltou a reencontrar o Esaú 40 anos depois. Mas a sensação que tem é que aqueles 40 anos sempre estiveram presos àquilo que aconteceu lá na casa do pai, quando Jacó comprou a primogenitura do irmão. O tempo passou, os cabelos brancos chegaram, as rugas chegaram, a gente conheceu outras pessoas, trabalhamos em outras empresas, mudamos de igreja, mas aquela situação está ali. Ela não sai dali, porque isso é mentalidade. Mentalidade. Quando não enfrentamos o silêncio de ontem, quando nós não colocamos um ponto final, a gente vive acorrentado, a gente vive incapaz e deixando a voz de Deus silenciar, porque Deus falou: sai e não olha para trás.
E a tonta vai lá e olha, e morre. Olha o que fala Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. É isso aí. Volte e apresente a sua oferta. Por quê? Por que Jesus está falando isso? Porque a oferta não é importante? Não, a oferta é importante. Mas não adianta você ofertar a Deus, prestar o seu culto a Deus, se você está cheio de pendências. Porque as pendências, elas vão estar nas suas atitudes, as pendências vão estar no seu coração, as pendências vão estar na sua alma. Olha, o tempo para se ofender tem que ser rápido. Entendeu? Rápido. Por exemplo, eu falei do rapaz aqui, para mim já acabou, eu nem lembro mais dele. Vocês ainda estão falando dele aqui no chat. Vão ficar falando até que hora? Eu já falei, ele falou, eu falei, acabou. Eu não lembro mais dele. Acabou, esqueci. Eu estou lembrando que vocês estão começando. Esse é o problema da mentalidade do ser humano. A gente estica o chiclete mais do que o normal. Então, assim, pode devolver dar uma resposta a alguém? Pode. Pode se posicionar diante de um conflito? Pode. Pode ter uma reunião tensa com alguém? Pode. Só que é o seguinte, acabou a reunião, não tem que ficar ruminando o que aconteceu. Próximo, entendeu? Derrubou o demônio A? Vamos pro demônio B. Vamos pro demônio C. Não tem que ficar, agora eu vou escrever um livro, vou fazer um post, vou dar uma indireta no Instagram. Vamos aprender a parar com as resenhas. Porque o que destruiu a mulher de Ló foi a resenha. Gastar tempo demais com uma coisa que eu deveria descartar, jogar fora. E eu te pergunto hoje, nessa segunda-feira, 13, já não é um número bom, 13 de outubro, o que é que você está olhando para trás e resenhando? Jesus encontra a gente o quê? Pronto para avançar ou congelado por uma desculpa? É a minha pergunta. Hoje, dia 13 de outubro, sei lá que dia você vai assistir esse programa, Deus te encontra pronto para avançar ou congelado? O congelado é o paralítico do tanque de Betesda. É o paralítico do tanque de Betesda. O camarada está ali, congelado. E quando Jesus fala assim, bora, a mentalidade dele tem uma desculpa. Eu não tenho que me coloque no tanque. Falo isso aqui, uma vez por semana eu falo sobre isso. Então, vamos lá. Vamos andar? Eu não tenho que me coloque no tanque. Você está congelado por uma desculpa ou você vai andar? Porque você vai ter discussão. Você vai ter desentendimento. Você vai encontrar gente inconveniente. Gente que chama de gordo. Gente que chama de feio, burro. O ser humano, olha, o ser humano não vale nada. O ser humano matou Jesus, meu. Você entendeu? Nós crucificamos Jesus. O ser humano não vale nada. E eu vou te falar uma coisa, espere o pior do ser humano. Não espere o melhor. Espere o pior, porque aí o resto é bônus. O ser humano trai. O ser humano é assim, ó, um dia ele está com você. Ai, do céu, que gratidão. Ai, que gratidão. Gratidão, gratiluz. Gratidão. Do outro dia ele está te arrebentando. Chama de satanás, de demônio. Um dia ele está com você, ele te apoia, conta comigo. Olha, se precisar subir o Monte Sinai, eu subo. No outro dia ele está colocando um processo na justiça contra você. É assim o ser humano. E tá tudo bem, você é que se iludiu. O ser humano é assim. Então o que você tem que fazer? Se o ser humano é assim, você não pode gastar nem tempo demais com elogio e nem tempo demais com uma crítica. Elogiou? Obrigado. O que você vai fazer agora? Vou trabalhar. Me xingou. Puxa, lamento muito. O que você vai fazer agora? Eu vou trabalhar. O covarde, o medíocre, ele vai gastar tempo. Quem tem tempo para viver, quem tem o que fazer na vida, segue. Tá? Eu falo sobre isso aqui sempre para meus alunos. Fica chateado muito tempo, você é um pobre de espírito. Um pobre na mentalidade. Certo ou não, produção? Certo, pastor. Vamos lá em frente, então. O que o povo está falando aí? Já acalmaram aí?
Estão se acalmando, pastor. Aqui, o comentário da Débora Gonçalves, ela disse que é uma verdade porque a cabeça dela sempre tenta sabotar. Também aqui o Marcão do Som, ele disse que começou o jejum e Satanás já está furioso, vai lamber sabão. Aqui a Eliana Regina disse, tem pessoas que além de não esquecer, ainda voltam na cena do crime. E a Jaqueline, o passado sempre tenta bater na nossa porta. Temos que ter sabedoria. É isso aí. Se você ficar congelado em uma escolha que te aprisiona, você também vai aprisionar o movimento, tá? Não tem como prosperar olhando para trás. Não tem como. Olha, um negócio, uma empresa, um comércio, um ministério, você tem que ter a sua mente livre. A mente tem que estar livre, despoluída, desintoxicada. Tanto que uma pessoa, quando ela prospera, quanto mais uma pessoa prospera, quanto mais uma pessoa cresce, mais tempo ela passa a ter. Não tempo ocioso, mas tempo para pensar. Para pensar. Pega um grande presidente de uma empresa. O cara não bate cartão. O cara não bate. Às vezes o cara vai na empresa para ficar 10 minutos. Mas aqueles 10 minutos, quando ele senta ali, o que ele decide, o que ele assina, o caminho que ele estabelece, sustenta toda uma estrutura de 5 mil funcionários. Por quê? Porque a mente do cara tem que estar livre. Ele não vende o tempo dele mais. Ele vende o quê? A inteligência, a sabedoria. O trabalhador natural vende o tempo. Claro que tem que ter inteligência, claro que tem que ter sabedoria, mas ele vende o tempo. Obrigatoriamente ele entra às 8 e sai às 5. Ele tem que estar ali. Se ele vai trabalhar muito ou pouco, mas ele tem que estar ali. A empresa exige, eu estou comprando o seu tempo para você trabalhar. Uma pessoa que chega a um nível alto, ele não vende mais o tempo, ele vende a sabedoria, ele vende a decisão, ele vende a perspicácia. E esse é o nosso desejo na nossa vida. Você não pode ser escravo do seu tempo, você tem que ser escravo da sua decisão, tomar boas decisões. E para isso não pode olhar para trás. Existem muitas distrações. Muitas. Então o que a gente faz, pastor? 2 coisas para você mudar a sua vida. A primeira delas, reconheça diante de Deus o tempo que parou na sua vida. O que é que parou? O que é que virou um museu? Qual área da tua vida? Ah, mas eu envelheci. Claro, o envelhecimento requer adequações. A gente vai envelhecendo, a gente vai adequando. Mas nenhuma adequação saudável requer que você parou de crescer. Parar de crescer não tem a ver com idade. Parar de crescer tem a ver com adoecimento. Você pode perder uma performance da juventude, mas você pode substituir essa falta de força física, falta de agilidade, por sabedoria, por inteligência, por outras questões. Você pode substituir tarefas. Não existe desculpa para parar de crescer. Não existe. Põe lá Jó 3:11. Jó 3:11 diz, por que não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre materno? Jó está rasgando o coração diante das perdas, mas essa honestidade, ele está falando com quem? Deus. Com Deus. Né? Porque ele está vendo a vida dele parar. Os filhos morrem, o patrimônio é completamente destruído, ele está doente, os servos morrem, tudo vai embora. E aí ele vai se lamentar diante de Deus. Mas esse reconhecimento do que está se perdendo foi o caminho que ele abriu para encontrar Deus no meio do caos. Então não é eu ficar ali, pegar um vaso de flor e sentar em cima do túmulo do meu filho e ficar ali chorando. Eu vou falar com quem pode mudar meu futuro? Deus. Então seja honesto. Deus, olha, profissionalmente eu estou na água da salsicha. Eu sou um fracasso. Deus, ministerialmente eu estou ultrapassadíssimo. Deus, na minha família, na minha profissão, eu estou uma vergonha. Me ajuda. Mas não é me ajuda para largar. Porque esse é o problema. O covarde, ele foge. Porque a fuga é o caminho mais fácil para eu não ser confrontado. Mas é no confronto que a gente cresce. É no chicote da vida que a gente aprende. Não fuja dos embates que vão te fazer crescer, pô.
Não fuja dos embates que vão te fazer ampliar a sua mentalidade. Não fuja. Para de ser uma tartaruga. De qualquer ameaça enfia, né, a cabeça dentro do casco. Você não é uma tartaruga, não. Você é um filho de Deus. Enfrenta os teus desafios sem se esconder. Quando a gente confessa a nossa paralisia para Deus, quando a gente confessa, existe um poder sendo derramado. Olha lá, Mateus 11, 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aí, venham a mim. O que significa isso? Pega a sua vida bagunçada e vem para mim. E vem trabalhar comigo. Vem aprender. Vem crescer, vem desenvolver. Isso é maravilhoso. Esse é o convite de Deus. Então, primeira coisa que você está com a vida parada, vida estacionada, não é para ficar chorando, pedindo ombro amigo. Vou tomar um remedinho. Dobra o joelho e reconheça diante de Deus o seu fracasso. Sem emoção. Deus, olha, realmente, eu estou fazendo a mesma coisa há 30 anos e eu não evoluo. Deus, olha, realmente o meu casamento está uma vergonha. Deus, olha, o meu ministério, Senhor, as pessoas me toleram só porque tem medo de mim. Porque, na verdade, eu não trago algo novo faz tempo. Deus, fisicamente, eu estou uma vergonha. Cansado, exausto. Mas por quê? Porque eu não me cuido na alimentação. Reconhecer o fracasso é o primeiro caminho para você reencontrar Deus no seu processo. E a segunda coisa, tão importante para você abrir a sua mente, é permita que Deus reordene os ponteiros do seu tempo. Porque tem gente que reconhece o fracasso, mas não quer fazer diferente. Pô, já dizia o Albert Einstein, fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é loucura. Então assim, o fracasso, ele é legal. Porque o fracasso é o tapa na minha cara dizendo o seguinte: cara, tá errado o que você está fazendo. Tá errado. Tá errado. Então José tinha razões suficientes para parar no tempo. Rejeição dos irmãos, injustiça na prisão, mas não deixou que aquele dia de dor fosse o último capítulo da sua história. O que ele fez? Ele falou: Deus, reordena os meus ponteiros. E aí a gente vai ver isso claramente em Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. É isso. Então o que o José está falando? Olha, pessoal, foi confuso, foi difícil, mas uma coisa eu tenho certeza: o mal que vocês fizeram contra mim, na verdade, foi bem. Top. Foi top. Eu já disse isso aqui e repito. Graças aos seus inimigos, você está mais atencioso. Graças aos seus inimigos, aos seus perseguidores, você está orando mais. Graças àqueles que querem te destruir, você está mais atento. Graças àqueles que querem matar o teu chamado, você está indo mais rápido. Eu acredito que muitos avanços que nós temos é quando Deus usa o inimigo como realmente um motorzinho na nossa vida. Agora, fala: Deus, eu quero reordenar os meus ponteiros. Vou parar de reclamar dessa fase que, na verdade, não é para eu parar, é para eu continuar de uma nova forma. José, ele fez uma releitura do que estava acontecendo, que é o texto de Romanos 8, 28. Lê aí. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados para o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas. As que você gosta, as que você não gosta. As doces e as amargas. O elogio e o xingamento. A sua capacidade sacudir a poeira define se a sua mentalidade é uma mentalidade de riqueza ou de escassez. Vou te falar uma coisa, eu já estive na África. O problema da África
não é que a colonização roubou os recursos. O problema da África é que a colonização roubou a mentalidade. Eles têm uma mentalidade de escassez. Eles são inteligentes, eles são trabalhadores, mas eles têm uma mentalidade de escassez, da falta. Aí chega alguém lá e explora eles. Eu tive lá. Eles celebram qualquer um. Qualquer um. Eles fazem festa para qualquer um. E aí você pega uma pessoa maldosa, que tem um sistema de exploração, e você que pega uma pessoa que tem uma mentalidade de escassez, que usa a sua dor como um escudo, esquece a potência que é, você explora essa pessoa. No Brasil, os portugueses não levaram o ouro, a prata. Não foi isso que empobreceu o Brasil. Não foi isso que deixou o Brasil o país do jeito que ele está. O que empobreceu o Brasil foi que levaram a nossa mentalidade. Uma mentalidade de coitadismo, de que eu preciso que alguém me salve. Quem vai me salvar é Jesus. Mas alguém tem que pôr o pão na minha mesa. Eu não progrido porque o governo, eu não progrido porque não me dão oportunidade. Tudo bem, pode ser que tudo isso seja verdade. Pode ser que tudo isso seja verdade. Pode ser. Mas a verdade é que a minha vida só vai mudar não se alguém me fizer alguma coisa, mas se eu mudar a minha mentalidade. E tem mentalidades que são uma vergonha. Uma vergonha. A forma como eu interpreto a vida, como eu interpreto o que fazem comigo. Todo mundo... Meu, é impressionante as pessoas que não conseguem falar o seguinte, ó, me desculpa, eu errei. A pessoa não consegue. Para dizer que errou na criação dos filhos, na vida profissional, na vida ministerial, faz uma volta, um rodeio, aí pega uns cinco inimigos, culpados, aí no final, quando justificou tudo, fala, então é por isso. Por isso que eu fui um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo marido, um péssimo profissional. Porque na verdade é o seguinte, na verdade nem eu errei não. Eu errei, mas na verdade eu não errei não. Na verdade eu errei porque fizeram isso comigo. A culpa é de vocês. Quando você pega uma pessoa que tenta empurrar para o outro o erro que é dele, essa pessoa tem uma mentalidade de escassez. Ela tem uma mentalidade de covardia. E uma mentalidade fraca é alguém que nunca vai prosperar na vida. Vai estar sempre catando moeda. Sempre catando moeda. Então nós precisamos pedir a Deus, como Paulo falou, muda a mentalidade. Muda a mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, vão cagar na tua cabeça. Vão tripudiar em você. Não é? Olha o que Paulo fala em Romanos, 2 Coríntios 4, 8 e 9. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por que Paulo está falando isso? Porque a mentalidade dele é uma mentalidade de reino de Deus. Não é uma mentalidade de lixeiro, lixão. Uma mentalidade de ficar ali no meio do chiqueiro. Então ele está falando o seguinte, de todo lado eu sou o quê? Pressionado. Pressionado, mas eu não desanimo. Eu não desanimo. Por quê? Porque a minha mentalidade não me permite. Eu fico perplexo. O que é perplexo? Chega uma mensagem, chega um comentário, chega uma acusação, mas eu não me desespero. Por que ele não desespera? Fica perplexo, mas por conta da mentalidade. É perseguido, calúnia, difamação, e não sei o quê, e gente fazendo releitura de coisas que não falou, a secretária da Capetolândia, perseguido. Mas por que eu não sou abandonado? Porque eu tenho Deus, eu tenho a mentalidade. E abatido, o que é abatido? A tristeza temporária. O choro dura uma noite. Tá tudo bem, não tive o dia bom, tô chegando em casa na bad, ninguém fala comigo, mas beleza. Só que amanhece o dia, abatido, mas não destruído. Pô, então você escolhe. Essa é a prova de quem está em Jesus, que pode até tropeçar, mas não vai o quê? Nunca vai parar. Não vai parar. Não vai. E se parou, a culpa é sua. É a sua mentalidade. Mentalidade. Escreva no chat. Meu maior desafio é a minha mentalidade. Mentalidade. Não pode estudar, pode ter medicina, pode
pode o pai ter deixado herança, pode se achar, e uma pessoa, se você não tiver equilíbrio emocional, se você não tiver uma mentalidade de reino, você pode ser um cara talentosíssimo. Eu conheço gente que fez novela, filme, ganhou dinheiro e hoje está lá fazendo vaquinha online no YouTube. Porque é a mentalidade, cara. É a mentalidade. Né? E quem tem uma mentalidade assim, com certeza está bravo com o que eu estou falando aqui. Quem tem uma mentalidade de escassez, com certeza está se ofendendo. Nossa, é fácil falar. Nossa, é porque é ele. Vem aqui viver minha vida. Vem aqui onde eu tô. Vem aqui, esse pastor aí. Esse pastor. Então é uma mentalidade. Morre aí com a sua mentalidade, que eu não vou ter a sua mentalidade, não. O que o povo está falando aí, produção? Pastor, vamos lá, aqui a Ana Raquel, ela disse que é verdade, pastor, quem tem mentalidade fraca não avança e fica refém de tudo e todos. E a Ana Paula, ela disse, amém, Senhor, amém. Por isso que quem pensa e ora, chega mais longe. Quer um livro para ler? Para mudar a mentalidade, ó. Seu maior problema é você. Tá aqui, ó. Lê esse livro, compra esse livro hoje e leia. Tá aqui, ó. Chega de se sabotar, enfrente-se. Se você gastasse mais tempo enfrentando você do que o demônio, você já tinha vencido o demônio. Tá aqui, ó. Seu maior problema é você. Entra lá agora, bepowerstore.com. Vou fazer uma promoção desse livro aqui. 20% de desconto para você comprar hoje. 20% de desconto. Põe lá. Nem sei quanto é. 20% de desconto. Vai entrar lá. Seu maior problema é você. Compra hoje. Eu mando autografado para você. 20%. Nem podia fazer porque é lançamento ainda, mas eu vou fazer para você comprar. Pra você comprar 20%, seu maior problema é você. E aí depois que você lê, você deixa ele em pé na tua cama, na tua mesa de trabalho. Seu maior problema é você. 20% de desconto. Certo, produção? Certo, pastor? Tem saque menin aí? Sim, pastor. Roda o saque menin. Primeira pergunta do saque, pastor, é da Amanda Ribeiro e ela pergunta, o que significa avivamento? Avivamento significa vida na sua vida. Avivamento é quem está vivo de verdade. É uma vida avivada, vida na vida dela. É quando existe a manifestação da graça e do poder de Deus. Então tem gente que não vive, sobrevive, né? É um zumbi. Fala, anda, trabalha, mas está morto. Avivamento é vida na vida. E esse avivamento só existe diante da presença de Deus. O Espírito Santo morando em nós. Segunda pergunta é da Ana Clara e ela pergunta, pastor, a pessoa que aceitou a Jesus online também precisa aceitar no presencial? Não. Nossa, o lugar é o que menos importa. O importante é o seu coração. É você confessar Jesus de uma forma poderosa, maravilhosa e seguir aquilo, né? Principalmente para o batismo. Tem batismo aqui na Lírio dia 25 de outubro. Você pode se inscrever pelo app da Lírio ou ligar aqui no WhatsApp. É isso aí, mas é a mesma coisa, tá bom? Vamos orar? Pedir a graça de Deus? Muito bom, deixa eu agradecer aqui quem tá. Ó, deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado a todo mundo que mandou o Pix, Superchat aí. Deus abençoe. Senhor, eu quero agradecer o teu nome. Eu sei que a mentalidade é um problema, Senhor. Uma mente doente, uma mente de escassez, uma mente travada, uma mente cansada. É uma mente que se enrosca. É uma mente que se perde, e quando a gente se perde, nosso tempo vai pelo ralo, nossa vida se perde, e aí a covardia toma conta, a atrofia, eu realmente paro de prosperar, paro de crescer, paro de desenvolver meus dons e talentos, mas eu não quero ser assim, Senhor. Esse programa está aqui para despertar as pessoas para um novo tempo, uma nova fase, um novo começo. Nós queremos e precisamos da tua boa mão. Socorra-nos, Pai. Socorra-nos na nossa falta de fé. Socorra-nos na nossa falta de perseverança. Dá-nos aquilo que precisamos para progredir. Livra-nos do medo, livra-nos do caos, livra-nos da dor, livra-nos do tormento e dá-nos, ó Deus, aquilo que tanto queremos, que é um encontro contigo, Pai. Ó Deus, como Paulo disse, nós precisamos renovar nossa mente e nós pedimos perdão pelas vezes que viramos o pescoço, pelas